Boa noite. Eu me chamo Bianca, tenho 32 anos, sou professora, fui diagnosticada com câncer de mama aos 31, em novembro do ano passado. Sou filha, sou irmã, sou sobrinha, sou neta. E é por isso que eu sempre gosto, quando eu vou falar um pouquinho da minha história, né, eu sempre penso que quem está ouvindo, muitas vezes, principalmente no Outubro Rosa, se pergunta o que eu tenho a ver com isso. Não com a minha história, mas o que eu tenho a ver com o Outubro Rosa, por que eu preciso parar para ouvir. E o Wallace, ele trouxe exatamente a minha fala, exatamente o que eu penso, mas eu vou um pouquinho além, né? Ele trouxe que vocês são disseminadores, né? São agentes de saúde, né? E eu vou um pouquinho além, vocês são disseminadores de informação, né? Vocês que estão aqui são as pessoas que têm acesso à informação, são as pessoas que têm acesso às redes sociais. E vocês precisam levar isso. Sempre falo que a gente conversa de tanta coisa, né? A gente senta numa mesa de bar, a gente fala da fofoca da semana, a gente fala da vida do artista, mas a gente ainda não pergunta da saúde íntima da nossa colega. A gente não chega para nossa mãe e pergunta se ela está com os exames dela em dia. A gente não pergunta para a avó se ela precisa de ajuda para marcar o exame dela. Então é por isso que homens ou mulheres, cada um de nós, né, temos muito a ver com o Outubro Rosa. E aí, eu pergunto para cada um de vocês já se tocaram hoje? Vocês conhecem o seu corpo? Eu precisei dessa série para lembrar na rotina que eu precisava me tocar. Foi ela que fez eu achar o meu nódulo. Essa série, ela me trouxe uma autoidentificação. Ela tem uma personagem onde a mãe teve câncer de mama e veio a falecer. E ela fugiu disso durante a vida dela inteira, até que ela teve que encarar. E ali eu me identifiquei, porque a minha mãe teve câncer de mama aos 38 anos e faleceu aos 40, em decorrência dessa doença. E por mais que eu tenha convivido a vida inteira com essa possibilidade, a gente sempre coloca embaixo do tapete. A gente sempre pensa que comigo não. Acontece lá com o vizinho, mas comigo não. E aí, fazia meus exames regularmente, né? Ia ao médico, fazia o acompanhamento, ultrassonografia, e com os exames em dia, depois de ver a série, por incrível que pareça, um dia depois de ver a série, eu lembrei que eu precisava parar e me tocar. E foi aí que eu achei um nódulo, um carocinho deste tamanho. Fui ao médico, mais uma vez com uma tranquilidade tremenda de comigo não é nada demais. É tão comum um nódulo em mulher, eu sou tão jovem. Meu médico pediu os exames, e aí pediu uma ultrassonografia, uma mamografia, e mais uma vez os exames vieram como BIRADS 3. Né? O pessoal da radiologia aí deve saber um pouquinho do que se trata, mas é um nódulo provavelmente benigno. Características de nódulos benignos. E poderia acompanhar por 6 meses, e lá, levando. Mas eu sou professora de matemática. E aí, né, sabe como é? Eu gosto de números. Olhei para o meu médico e falei, tá bom, quais são as chances, né, desse nódulo não ser benigno? Eu quero números. Ele falou, olha, Bianca, 2%. Falei, olha, tô aqui na sua frente, não trouxe celular, não vou pesquisar o número de diagnósticos que a gente tem para esse ano aí, então eu não sei em números o que quer dizer esses 2%. Eu não sei. Né? 2% num número pequeno, ele é um número pequeno, mas um número grande, ele é um número grande. E hoje eu sei, né, que a gente tem aí
uma taxa de 73 mil novos diagnósticos até 2024. Então, eu sei que ele é um número grande. E foi a minha sorte. Porque eu falei para o meu médico, bom, pode ser benigno? Tá bom, então eu quero tirar. Ele doía, ele me traz lembranças que eu não quero ter, que eu fugi dela até hoje, então eu quero fugir mais um pouquinho. Então eu quero tirar. E foi graças a essa cirurgia que o meu material foi para a biópsia e eu recebi um pouco depois. O diagnóstico. Né? Eu achei o nódulo lá em julho, mas eu só fui receber o diagnóstico em novembro. Por quê? Porque eu sou jovem. Né? E as pessoas só pensam no câncer de mama com as mulheres com mais de 50 anos, né? E preferem excluir toda a minha carga genética, tudo que vem lá de trás. Ninguém nunca olhou para mim e falou, olha, você sabia que existe um exame que você pode fazer, que é um exame de mutação genética do BRCA1 e 2? Que você pode descobrir que você carrega essa carga genética e pode escolher em fazer algo, né, preventivo? Ninguém nunca me contou. E olha, eu tenho caminhado bastante aí nesse Outubro Rosa, tenho participado de muitas ações, sou uma ativista, sim, do câncer de mama, e eu ainda não ouvi ninguém falar desse bendita teste de mutação genética. Por quê? Porque ele é um teste caro, né? E ele não está dentro do nosso sistema público de saúde, mas nem no plano de saúde o médico fala. E aí veio o diagnóstico, o médico chegou para mim, me chamou, fez todo o cronograma aí que você falou para dar uma notícia difícil. E realmente a minha pergunta para ele foi, tá bom, e agora? Ali eu me quebrei inteira, receber o diagnóstico não é fácil. E eu não estou aqui para falar que é fácil, que é tranquilo, porque não é. Eu me despedacei, mas eu tive que me colar em cada pedacinho. Porque eu perdi a minha mãe com 10 anos, mas eu era muito criança, eu não passei pelo trauma do tratamento dela. Diferente de todas as minhas tias que carregavam todo esse trauma. E eu precisei, né, eu quis acreditar que se a gente passa uma pandemia inteira levantando a bandeira da ciência, da evolução da ciência, não era possível que em 20 anos o tratamento do câncer não tivesse evoluído. Então, olhei para o médico e falei, tá bom, vamos para cima. Mas eu ainda não estava preparada para uma coisa. Como a sociedade ia me olhar. A sociedade ainda olha o paciente oncológico com cara de pena. E eu não queria ser olhada assim. Eu não era uma coitada, eu não sou uma coitada. Eu sou uma paciente oncológica que ia passar por um tratamento que não é fácil, mas que ia passar. Então, eu precisei aí de um tempo para digerir. Levei ali um mês e meio, até conseguir abrir esse diagnóstico. Quando eu abri, eu entendi que passar para o outro, falar com o outro sobre o diagnóstico, ele não era um sinônimo de fraqueza. Ele era o maior sinônimo de força que eu tinha naquele momento. Eu lembrei que quando a gente divide a dor com o próximo, a gente multiplica a nossa força. Então, foi em dezembro que eu resolvi abrir o meu diagnóstico. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o meu tratamento. Eu passei por 16 quimioterapias. Foram 12 sessões que a gente chama de quimio branca e 4 sessões de quimio vermelha. E para mim a quimioterapia era um grande encontro com a cura. Eu colocava uma roupa bonita, eu me maquiava, eu ia para o meu date, eu ia para um encontro muito importante. Eu falava para o meu marido que cuidado, coitado dele, se ficasse com ciúmes.
naquele momento, aquilo era a coisa mais importante para mim. E não é fácil. Junto com o tratamento, né, vem as mudanças físicas e psicológicas. Perder o cabelo é a maior delas, né? E não é só cabelo. As pessoas querem falar isso, elas querem te acolher de alguma forma, e elas às vezes não sabem como. E aí elas olham para você e falam, é só cabelo, vai crescer. E aí você fala, caramba, posso mandar você para aquele lugar nesse momento? Eu mandei, gente. A verdade é essa. Eu mandei porque na hora que eu recebi o diagnóstico, eu me dei o direito de falar o que eu pensava e entender que eu era a minha prioridade naquele momento e que eu não ia guardar nada. Então eu entendi que eu precisava falar para as pessoas o que a gente quer ouvir. O que nós, como pacientes oncológicos dentro da sociedade, queremos e precisamos ouvir. E que o cabelo cresce definitivamente não é algo que a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir que, olha, eu não entendo a sua dor. Eu não entendo o que você está passando, mas eu estou aqui para o que você precisar. E eu raspei o cabelo, na verdade, meu marido raspou meu cabelo e foi uma grande festa, na verdade. Consegui me preparar, eu sofri muito mais em vê-lo cair do que no próprio ato de raspar. Foi muito leve. E eu fui entendendo o que era realmente a palavra autocuidado. Eu fui entendendo que essa palavrinha aí era um divisor de águas dentro do meu tratamento. Assim que eu fiz a primeira quimioterapia, eu fui fazer um curso de automaquiagem, porque eu sabia que a maquiagem ia ser minha grande aliada. Que eu sabia que como eu me olhasse no espelho, ia ser como as pessoas iam me ver. Eu fui fazer uma lace, fiz uma lace maravilhosa, que eu odiei usar, que eu não me identifiquei. E que, mais uma vez, só mostra que não existe cara do paciente oncológico. Outro dia vi uma campanha de Outubro Rosa aqui na cidade, trazia uma mensagem super legal, mas, colocaram um turbante na cabeça de todas as mulheres. Não consegui compartilhar. Não me identifiquei. Eu não usei turbante. Eu fiquei careca. Não tem, uma cara a paciente oncológica. Tem paciente oncológico que não perde cabelo porque não faz quimioterapia. Ela ainda é paciente oncológica, né? Eu escolhi ficar careca. Eu me amei careca. Eu me amei demais. Eu me achei linda careca. Eu me olhei todos os dias no espelho e me achei incrível e maravilhosa. Eu entendi que aquela era a Bianca naquele momento. E que ela estava careca. Que podia passar, ou de repente não. Podia curtir muito e ficar. Era uma possibilidade. E aí, eu fiz tudo que o protocolo mandava. Eu segui a minha vida normalmente. Eu sempre tive hábitos saudáveis. Eu sempre tive uma ótima alimentação. Eu sempre pratiquei atividade física. E eu escutei uma vez de uma paciente oncológica, olha, você comeu bem, você fez atividade física, mas você está aqui passando pelo mesmo tratamento que eu. Difícil ouvir isso. Mas, do mesmo jeito que ela me disse isso, eu olhei para ela e falei, só que tem uma grande diferença. Eu estou com a minha vida seguindo normalmente. Eu continuo treinando. Eu continuo me alimentando bem. Eu consegui continuar trabalhando. Eu tive os meus efeitos extremamente reduzidos durante o tratamento. Eu pausei uma única químio por causa da imunidade. E a maior parte, as pessoas que não fazem isso, elas normalmente têm uma maior dificuldade de passar pelo tratamento. Ela tem maior efeitos colaterais. Mas eu não passei por isso sozinha. A gente nunca está sozinho. A gente nunca passa sozinho. Quando uma pessoa fica doente, quando uma pessoa recebe o diagnóstico, tem muita gente que adoece com ela. E aí entra uma palavra muito importante no tratamento. Rede de apoio.
Eu tive uma rede de apoio incrível. E quando eu falo de rede de apoio, a gente pensa em coisas mirabolantes. Mas depois a gente começa a ver que são os mínimos detalhes que fazem a diferença no apoio. Nessa foto aqui, foi lá na escola que eu trabalho de manhã, no segundo dia de aula. No primeiro dia de aula, eu sentei em roda com eles e contei que eu iria raspar minha cabeça. Contei tudo o que iria acontecer e que eles fariam parte disso comigo. No segundo dia, eles tinham que pintar um cartaz e uma criança de 10 anos teve a delicadeza de colocar um laço e escrever a palavra cura. Então, ali, uma criança de 10 anos estava sendo a minha rede de apoio e ela nem sabe disso. Nesse mês, nesse ano, né, turbinou aí sobre falar do parceiro, né, durante o tratamento oncológico, por causa da Preta Gil, e a gente sabe que é uma porcentagem muito grande de mulheres que são abandonadas pelos seus parceiros quando recebem o diagnóstico. E meu marido foi o maior apoiador, esteve ao meu lado o tempo inteiro. A minha família, as minhas amigas, eu me descobri extremamente amada e querida. Tive uma colega de trabalho, e hoje eu falo que é uma grande amiga, porque eu acho que só alguém que, com muito amor pelo próximo, fez o que ela fez por mim. Ela raspou a cabeça. Então, ali está a Janine. Eu cheguei na escola um belo dia, no dia que eu decidi tirar leis, e ela fez questão de raspar a cabeça e chegar antes de mim, para que todo e qualquer olhar fosse direcionado a ela. E quando eu cheguei, eu não era careca, eu era igual a Janine. Então as crianças olharam para mim e falaram: "Ah, você tá igual a Janine." Já tinham passado a mão na cabeça dela: "Posso passar? É gostoso." Então, aliviou demais para mim o meu psicológico. E aí também tiveram atos imensos, né, de rede de apoio. 20 loucas mulheres, após a minha primeira quimioterapia, fizeram uma tatuagem simbolizando o laço, né, com o laço, formando um coração, e foram para a porta do meu prédio gritar por amor e cura. Meu aniversário era um domingo e eu decidi que eu ia comemorar a vida independente de qualquer coisa, porque eu entendi que a vida é hoje. Né? A gente não sabe se a gente vai sair ali, cair, bater a cabeça. Eu entendi que ser paciente oncológica não era sinônimo de morte, e sim sinônimo de vida. Após as químios, eu fiz uma cirurgia, eu fiz uma adenomastectomia bilateral, que é a retirada do recheio da mama, preservando pele e auréola, com uma reconstrução imediata. Tive resposta patológica completa, que é não ter encontrado nenhuma célula maligna mais nesse tecido, ou seja, as quimioterapias fizeram efeito. E depois passei por 15 sessões de radioterapia. Estou falando aqui com profissionais de saúde, né? Então, eu preciso falar e enaltecer a minha equipe médica, a minha equipe de enfermagem, porque mais do que contato com os meus médicos, eu tive contato com as minhas enfermeiras. E elas foram acolhimento, elas foram amor, elas foram cuidado. Então, a importância de cada enfermeira no meu tratamento, eu não tenho palavras para elas. Eu falo que eu levo cada uma para o resto da minha vida. Eu faço questão de ir lá, mesmo quando eu não tenho que fazer nada, só para olhar para elas e dizer o quanto elas são importantes na minha vida. E que a vida delas é muito importante. Então, cada um de vocês, mais do que levar informação, vocês podem fazer a diferença na vida de um paciente oncológico. Chega um pouquinho para frente para conseguir olhar um pouquinho para vocês. Vocês são muito importantes. Vocês podem mudar o dia, mudar o tratamento, mudar o seguir, mudar da vontade da gente de viver e de ir além, porque não é fácil. Tem horas que dá vontade de desistir. Mas um olhar, um pegar na mão, um perguntar como tá, um acolher, isso faz toda a diferença. As minhas enfermeiras foram incríveis.
Uma coisa que muita gente não sabe, mas é que a veia do paciente oncológico, ela seca, ela fica fininha, ela é difícil de acesso. Então, encontrar uma enfermeira, e a gente tem que fazer exame de sangue a cada 15 dias. Eu não pus portcar, eu fiz tudo na veia, então era uma ansiedade muito grande pelo acesso. E encontrar esse acolhimento, encontrar uma enfermeira que me ouviu, que falou que, olha, colocou ali, né, o de bebê, lá, a borboletinha, usava uma borboletinha em mim. Eu não quis largar nunca mais. Eu falei, é você, porque antes de encontrar essa pessoa, infelizmente eu tive que passar por algumas pessoas que não me ouviram, que não escutaram que eu era uma paciente oncológica, que não escutaram que eu sabia qual era o calibre que ia pegar minha veia. Eu sou uma paciente muito atenta ao meu tratamento, eu sabia o número do calibre. Eu cheguei perto, na mesa da minha cirurgia, e falei para a moça que ia colocar anestesia, para anestesista, falei, que calibre você vai colocar em mim, no acesso? Ela olhou para mim e falou assim, o 20, eu falei, você não vai conseguir. Não tem como ir para o 22? Sobe para o 22. Então, e isso eu aprendi com quem? Com vocês. Vocês me mostraram, me provaram que eu saber do meu tratamento era muito importante. Vocês falaram, olha, você precisa saber disso, porque lá você vai ter que tirar um sangue e senão vão te machucar. Então, dar essa informação para o paciente é muito importante. E eu termino aqui com algumas das mulheres incríveis que cruzaram a minha jornada, né? Algumas das mulheres maravilhosas. A gente ouve muito a palavra guerreira, né? Mas ainda se pensa muito sobre essa palavra. Mas a gente tem algumas aí para dizer para vocês que existe muita vida durante o câncer. E mais ainda depois dele. Obrigada.